Comecei a gravar agora, para quem não puder participar com a gente ao vivo, vai pegar pelo canal do YouTube para assistir. Vou compartilhar agora com vocês uma apresentação breve do desktop. Deixa eu compartilhar meu desktop. Todos estão vendo a minha tela? Ok? Então tá. Essa é a nossa segunda videoaula. E como alguns de vocês não têm, nunca me viram, né? Como é que vocês vão acompanhar o assunto com uma pessoa, do que se trata, quem é, de onde veio? Então, eu fiz uma breve apresentação aqui para dar início à nossa segunda videoaula do livro A Cura, Tornar-se Saudável, Permanecer Saudável. Meu nome é Sofia Mateus, eu sou professora de constelação familiar e também faço atendimento terapêutico. Minha família de origem, minha mamãe, o meu papai, a minha irmã, eu aqui pequenininha, caçulinha e o meu irmão. A minha família atual, eu e o meu marido, o Glaucio e eu. E qual é a minha escolaridade? Eu fiz o Fundamental 1, Fundamental 2, o colegial, depois eu fiz faculdade na Unesp, fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e estudo ainda, né? Ainda sou aluna da Hellinger Schule, a escola de Bert. E com relação ao trabalho, os primeiros 25 anos da minha carreira foram dedicados a grandes bancos, Banco Bamerindos, HSBC, Citibank e Bradesco. Tem 7 anos que eu me dedico às constelações familiares e aulas, atendimentos e, como vocês estão vendo hoje, uma videoaula também. Com relação à apresentação é isso. Se tiverem dúvidas, deixa no chat que eu vou mostrando para vocês. E agora eu quero uma outra coisa, o resumo da aula passada. Os botões ficam em cima agora. Temos 23 pessoas na sala, bem-vindos para quem chegou agora. Vou pedir para fecharem os microfones para a gente poder ouvir só o meu áudio e dúvidas a gente vai respondendo conforme forem surgindo, de acordo? Então, na primeira videoaula, o que a gente teve de mais importante? O autor, o nome do Bert inteiro é Anton Sweetbert Hellinger, mais conhecido por Bert Hellinger. De onde vem a cura? É do corpo, da alma, do espírito? O corpo é quando o indivíduo adoece. Então, Bert fala que quando o indivíduo adoece, o primeiro passo é olhar para onde dói no corpo físico. Então, a gente busca um médico, ele examina o local da dor, o órgão que está sofrendo, quais são os meios capazes de retirar a dor. Então, o médico vai usar dos seguintes recursos. Ele limpa, ele endireita, ele corta, ele costura, repõe nutrientes, coíbe bactérias ou vírus. Em consequência disso, quando a doença é do corpo físico, o indivíduo cria confiança com seu médico, cria esperança e recupera a saúde física. A alma. Além do corpo, a alma e os sentimentos também desempenham um papel importante na cura. A dor na alma pode ser mais intensa do que a dor que dói no corpo. Quais são essas dores da alma? As dores da alma são causadas pela separação no presente ou no passado, também conhecido como um trauma. As dores advindas de separações são armazenadas no corpo, podem ser resgatadas a qualquer instante através dessas imagens internas capazes de evocar sentimentos passados. Ao mesmo tempo, o corpo reage e algo nele se aperta, como por exemplo, o corpo sente febre, ou perda de apetite, ou dificuldade de respirar, entre outros sintomas. Ou seja,
as coisas vão acontecendo concomitantemente no corpo e na alma, inclusive as doenças que são só de sintomas físicos. Consequência disso, o indivíduo está desvitalizado e sem esperança. Nesse estado, quem devemos buscar? O médico? Onde começa a cura? Em primeiro lugar, Bert diz que, em primeiro lugar, na alma, através da cura das dores da separação do passado. Então, retornamos às pessoas das quais nos sentimos separados de forma dolorosa. Dessa forma, retornamos também à esperança. Quem são essas separações? Que situações são essas? Por exemplo, emigrar de um país para o outro, por exemplo, irmãos que não nasceram, o pai que morreu cedo, toda a separação, o bebê ficou internado e os pais foram para casa, porque a nossa UTI neonatal ainda não comporta que o papai e a mamãe fiquem com o bebê. Então, essas são separações necessárias, mas traumáticas. O que Bert fala sobre a definição da alma, que na aula passada a gente ficou com essa questão em aberto. Bert diz, a alma, em latim, anima, é o que possibilita o animalesco, é o que dá vida ao animal. Logo, homens têm almas, animais têm almas. Todo ser vivo que é um animal tem a ânima. Portanto, aquilo que dá alma ao que vive e possibilita a vida. A alma não é nada individual, algo que o indivíduo tem, mas o indivíduo participa dessa alma. Para mim, essa grande alma dirige a evolução. A evolução é dirigida por algo que sabe, e isso é a alma. Quem pode se entregar aos movimentos da alma pode evoluir, mas frequentemente somos desconectados dos movimentos da alma pelo nosso vínculo e ambas as consequências. E é preciso esclarecimento e purificação para perceber os movimentos profundos da alma e segui-los. O que é o espírito, então? A quem obedece a nossa alma? De onde obtém a fé na cura do corpo? Ela obtém essa fé no amor, um outro amor, muito além do amor que nos adoece. Adoece primeiro na alma e depois no corpo. O amor que leva à doença é diferente do amor que cura. Diferentemente do amor que sentimos em nossas relações, o amor que cura é um amor do espírito. É o amor deste poder espiritual que, de forma criativa, trouxe à existência tudo aquilo que é. Então, vejam, essas definições, essas apresentações do que Bert entende por alma, espírito e corpo, elas nos confrontam, porque são totalmente novas e diferentes, algumas vezes, das crenças sobre as quais nascemos. Então, ele continua. Tudo está em movimento, quer dizer, em um movimento criativo. Por trás age uma força que é criativa, inesgotável criativa. Essa é a força essencial. Quando nos tornamos vazios internamente, entramos finalmente em contato com nossa causa primeira. Trata-se dessa força criativa. Essa causa primeira não é apenas minha causa primeira. É uma causa primeira de cada um de nós, do mundo como um todo. À medida que entro em contato com essa causa primeira, encontro-me simultaneamente em contato com todos os outros. Nesse contato, porém, quando me desloco para essa profundeza, não sou mais eu que atuo a partir de mim mesmo. Minha causa primeira atua em conjunto com todos os outros, pois é a causa primeira deles e também a minha. Imagens que eu separei, que a partir das definições de Bert, eu acho que faz sentido ilustrar melhor para vocês entenderem o que é a minha compreensão a partir do que eu leio de Bert. O corpo. O que vem a ser o corpo?
ele é um invólucro, como se fosse a lâmpada. Então, o nosso corpo físico é esse invólucro da lâmpada. O que que é a alma? Deixa eu mudar meu coisinho tá bem aqui em cima. A lâmpada, então, é o corpo físico. E a alma é essa luz que emana, que anima, que está dentro e que também passa para fora desse corpo, transpondo essa barreira limítrofe do que nós conhecemos como corpo físico. Então, temos aqui ilustrado o corpo físico e a energia da alma que está dentro e que também está fora. E o que é a nossa alma? A nossa alma familiar é igual à soma das luzes que saem de todas essas lâmpadas. Então, aqui temos várias lâmpadas, como se fosse cada uma das lâmpadas um membro do sistema familiar, com seu próprio corpo físico, que aí sim é dele individual, nenhum corpo é igual ao outro. Entretanto, o que o anima é uma parte da alma coletiva, que entra para dentro dele, excede para fora, toca a alma do outro, e a do outro, e a do outro, e a do outro, assim sucessivamente. Então, o que é o espírito, Sofia? O espírito, na minha compreensão, é a luz maior a qual a alma se submete. Então, a gente tem aqui uma lâmpada, ela está acesa, a lâmpada é o corpo físico, a luz que está dentro e também está fora é a alma, que não é só dessa lâmpada, mas de todo o grupo de lâmpadas, de todo o campo ao qual ela pertence, de todo o grupo da família, do grupo empresarial ao qual ela pertence, o grupo religioso ao qual ela pertence, todas as dimensões aonde ela pertence, ela também participa da alma daquele conjunto. E o espírito onde está? Se vocês olharem bem do lado direito da tela para baixo, vem uma luz, uma energia, que bate na lâmpada e faz sombra na parte de baixo. Então, essa luz que vem por cima e que a gente pode perceber através dessa consequência que é a sombra, é o espírito. Essa luz, que eu poderia chamar aqui de sol, uma vez que esse cenário aqui está na praia. Então, eu falaria assim para vocês, a lâmpada é o corpo, a luz que está dentro da lâmpada e também fora da lâmpada é a alma do grupo. E essa luz maior que vem do alto é o espírito. E como a gente sabe que ela existe pelas consequências que ela mostra, essa sombra exibida logo a seguir. Nos próximos capítulos desse livro, a gente vai ver como é que a gente entra em sintonia com esse amor que cura e que adoece, como encontramos através desse amor a cura que nos conduz à vida plena da forma como esse Espírito Criador desejou e determinou para nós. A doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Então ela não começa, a doença começa na alma e não no corpo, pois é da alma que vem os movimentos do amor que nos levam às pessoas doentes do nosso sistema familiar, que desejam nos vincular a elas. Esses movimentos são colocados em ordem por um outro amor, um amor que vem do espírito. E aqui eu quis ilustrar num microcosmo. Então a gente tem as imagens anteriores, a minha lâmpada, a luz ao qual eu pertenço, que é do meu grupo familiar, e uma luz ao qual a minha alma e o meu grupo familiar se submetem. Como a gente está com essa questão do coronavírus e é o princípio do qual o nosso grupo foi criado, como é que funciona então isso em grande escala? Imaginamos aqui que nossa, me fugiu o nome, farol, a estrutura física desse farol é o conjunto do corpo físico de toda a humanidade.
Essa luz que o farol joga para fora, com grande quantidade de luz e de força, é a ânima que anima toda a população mundial. Que no fundo, nós também fazemos parte. Começamos a fazer parte do nosso grupo familiar, vamos expandindo, expandindo, expandindo e fazemos parte desse grande grupo, a humanidade. Então, o farol é o conjunto do corpo de todas essas pessoas, a luz que sai do farol é o que anima a alma desse grupo chamado humanidade, e o sol é o espírito. A luz que vem ainda mais de cima desse farol que já está tão alto, que abrange tantas pessoas, o planeta Terra todinho, ainda vem mais de cima, ao qual a alma se submete e o corpo se submete. E o vínculo? O que nos leva à doença? É o amor do vínculo que nos liga. Esse vínculo está aqui simbolizado por esse cordão de luz onde todas as lâmpadas estão conectadas, ligadas umas às outras. Esse é o vínculo. E nós desejamos pertencer. É a necessidade básica primeira, pertencer. Por ela fazemos tudo. Por esse pertencimento, para garantir o nosso lugar na família, entre os irmãos, como filha do papai, como filha da mamãe. Esse vínculo de amor nos liga à nossa família, aos seus destinos familiares, ao que não está resolvido na família, ao que foi e é difícil, às suas cargas, às suas culpas, sem que o indivíduo tenha consciência de que está assumindo parte da responsabilidade da família. E é aí que Bert começa a trazer luz para nós. Além dessas novas definições que nos chocam, porque a gente tinha, né, antes disso, outros conceitos. Eu tenho a minha alma, por exemplo, essa era uma crença minha, e eu preciso cuidar da minha purificação, da minha salvação. Quando ele fala assim, então, é em grupo, não adianta só você ter saúde, só você ter dinheiro. E o que a gente está vendo nessa doença do Covid-19 é exatamente isso. Não adianta uma pessoa só se curar, a cura não depende da quantidade de dinheiro. Ricos e pobres são acometidos da mesma forma. Haja vista na Itália a necessidade, existem poucos respiradores e muitos doentes. E os médicos têm que tomar uma decisão. O respirador vai para a pessoa que tem 50 anos ou para que tem 80 anos. Não importa a conta corrente bancária, se eles têm dinheiro, se eles foram bons ou maus. É em conjunto que a gente vai sair dessa. Se todos fazemos quarentena, nos resguardamos em casa, as consequências são menores. E sim, a saída dessa condição é juntos, com consciência, porque sem que o indivíduo tenha consciência de que está assumindo parte da responsabilidade dessa grande família, humanidade, a gente vai só se submeter às condições, adoecer e pode se recuperar. Ele não é fatal em 100% dos casos. A gente tem uma amiga querida que já se recuperou. E então, criando consciência do que isso causa em mim, do que eu preciso melhorar, que eu posso não adoecer. Enquanto estiver no subconsciente, não funciona. O desejo pelo pertencimento. Pertencer à família é a nossa necessidade básica. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. O indivíduo, para pertencer à sua família, ele está disposto a sofrer, se sacrificar, adoecer, ficar deficiente, morrer de forma estranha, suicidar-se, ficar sem parceiro e ficar pobre. A boa notícia: existem maneiras de mudar esses destinos de forma a encontrar, com a ajuda do próprio indivíduo, em um nível mais elevado, a força para nos liberar desses vínculos que nos tornam doentes. Ou seja, a ajuda do próprio indivíduo.
Não adianta achar que o constelador, o médico, o outro, o massagista... Achei que a gente tinha caído, mas não, né? Foi só a mudança da tela. Todos me ouviram? Travou um pouquinho, mas já voltou, né? Tá falhando um pouquinho, para mim também falhou. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat se ficou claro em relação às dúvidas que tinham ficado na semana passada e se com essas imagens que eu ilustrei deu para trazer mais uma compreensão mais acessível, porque realmente o que ele escreve não é tão simples de compreender sozinha, né, Tati? Então, deixem suas dúvidas aqui no chat. Agora te escuto, tá bom? A Ana falhou 2 vezes, faltou os últimos 2 slides, ficou claro, alma e espírito. Beleza. Nos 2 últimos slides, o que eu tinha era feito a associação aqui do farol, como o corpo da humanidade, a luz do farol, a alma da humanidade, ao qual todos nós pertencemos, o sol é o espírito. Depois eu falei sobre os vínculos. A necessidade de pertencer leva o indivíduo a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Adoecer, se machucar, ficar pobre. A boa notícia: existem maneiras de mudar esses destinos de forma a encontrar com a ajuda do próprio indivíduo, ou seja, o próprio indivíduo faz a busca, pode ter a ajuda de um terapeuta, pode ter a orientação de um constelador, mas é na busca dele, em um nível mais elevado, a força para liberar esses vínculos que nos tornam doentes. Então, aqui está repetido. Esse já era. Pronto. Então, com relação à aula anterior, ficou perfeita a sua explanação. Obrigada, Milena. Pertencimento. E a Tati, não entendo bem esse amor que cura e o amor que adoece. Beleza. Ele ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto, a gente precisa saber que são 3 tipos de amores. O amor dos relacionamentos, o amor que adoece e o amor que cura. Ele define ainda outros amores, mas nesse livro, por enquanto, ele só falou desses 3. A gente vai caminhar mais um pouquinho e vamos esperar pela definição dele. Se não houver, eu explico mais adiante. De acordo? Que mais? Acho que só. Então, Leia, cadê você? Vamos abrir seu microfone. Pronto, o microfone está aberto. Nós estamos na página 19, o campo espiritual. Não está me ouvindo? Tô. Agora, Leia, eu Pode abri seu começar. microfone, então agora a gente está te ouvindo. Pode começar, por favor. O campo espiritual. Todos nós nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual, que partilhamos com os membros de nossa família. Essa alma vai além dos limites de nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos que pertencem a ela. Muitas vezes tornam-se nosso destino ainda no útero materno, por exemplo, através de uma deficiência ou talvez através de um aborto, ou de alguma forma que não chegamos a nascer. Ao mesmo tempo, tornamos-nos o destino deles. De uma forma ou de outra, permanecemos conectados. Por um lado, essa alma coletiva abrange uma faixa restrita, ou seja, apenas determinadas pessoas. Por outro lado, vai além, abrangendo um círculo maior, ou até mesmo diversos círculos. Por exemplo, o povo a que pertencemos, com seu destino,
a sua religião e a sua cultura em comum, a sua raça em comum. Todos eles com seu destino especial e seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Finalmente, a humanidade como um todo e com ela a Terra e o mundo. Todos eles exercem influência sobre nossa saúde e as nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Aqui restrinjo-me primeiramente apenas ao círculo menor de nossa alma e conto o número de pessoas que pertencem a esse círculo. Às vezes, os limites ficam pouco definidos. Talvez você se pergunte, neste ponto, como posso saber quem pertence a essa alma coletiva? Sei disso através de compreensões que me foram dadas, principalmente através das minhas compreensões sobre os movimentos da consciência, que pude verificar durante as constelações familiares, juntamente com muitos outros. Você também pode verificá-los por meio de sua observação. Gostaria de mencionar aqui Rupert Sheldrake, com suas compreensões e observações sobre os campos morfogenéticos. Em seus livros e em conversas pessoais, foi um importante companheiro em meu caminho. Agora mencionarei cada uma das pessoas que pertencem à nossa alma coletiva. 1. Nós mesmos, com todos os nossos irmãos e irmãs, mesmo os não nascidos ou falecidos precocemente, e também o gêmeo que tenha sido separado de nós ainda no útero materno. Este é o nível mais baixo. Nossos pais, incluindo seus parceiros anteriores, juntamente com todos os seus irmãos e irmãs. Nossos avós, também incluindo seus parceiros anteriores. Às vezes, essa linha ancestral vai ainda além no passado, incluindo alguns bisavós. Esse seria o círculo dos familiares consanguíneos, cuja influência sobre nossas doenças ou deficiências pode ser observada e verificada. Também pertencem à nossa alma coletiva outras pessoas que não são nossos familiares, mas cujo destinos partilhamos. Aqui estão incluídos: 1. Todos aqueles cuja perda ou morte ocasionou uma vantagem para nós e nossa família, como, por exemplo, uma herança. Todos aqueles cuja morte foi causada por culpa de um membro de nossa família. Todos aqueles que possuem culpa com relação à morte de algum membro da nossa família ou causaram danos graves a alguém de nossa família. Formamos uma comunidade de destino juntamente com os indivíduos mencionados nessa sessão. Partilhamos com eles uma alma coletiva, um campo espiritual em comum. O que isso significa? A sua exclusão de nosso amor faz com que um membro de nossa família passe a representá-los durante a sua vida, sem que tenha consciência disso. Por exemplo, através de uma doença ou de uma deficiência, mas também da forma que vivem e morrem. A sua inclusão consciente à nossa família e à nossa alma coletiva libera nossos emaranhamentos em seus destinos,
emaranhamentos que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. Continua? Sim, um pouco mais, por favor. A transferência. No interior de nossa alma coletiva, existem transferências no sentido de que um membro da família pode transferir uma responsabilidade a um outro membro familiar, ou no sentido de que um membro que não está diretamente envolvido assume as consequências das ações de um outro, por exemplo, adoecendo ou morrendo em seu lugar. Tais transferências se processam em diversos níveis. Eu sigo você. Uma das transferências segue a frase interna: eu sigo você. Por exemplo, o caso de um filho que é atraído para junto de sua mãe, que teve uma morte precoce. Ele também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. O mesmo ocorre no caso de uma mãe que deseja seguir um filho morto precocemente, principalmente se ela se sentir culpada por essa morte. Em ambos os casos, tal desejo leva a doenças que ameaçam a vida, bem como a morte prematura. Essa ideia parece absurda à primeira vista, mas não dentro da alma coletiva. A ela pertence tanto os vivos quanto os mortos. Dentro dessa alma coletiva, a separação entre os vivos e os mortos se dissolve tanto na imaginação quanto no sentimento. Agora desviarei um pouco do tema para falar mais sobre a alma coletiva e o campo espiritual que atua dentro dela. Alma. Leia, deixa eu só perguntar. Eu estou vendo aqui que tem uma dúvida do João. João, Tá. Vou responder a dúvida dele. Se mais alguém tiver pergunta, pode colocar aqui. E daí a gente segue um pouquinho mais para frente. Eu achei que está bem claro o que ele está querendo dizer, que nós pertencemos a um grupo familiar. Quem são as pessoas que pertencem? Eu, meus irmãos, meus pais, antigos parceiros da mamãe, antigas parceiras do papai, avós, bisavós, seus antigos parceiros ou anteriores parceiros também. Aí tem a transferência, quando, por exemplo, chegou recentemente uma mãe, tem mais ou menos um ano, uma mãe para fazer uma constelação e ela em depressão e o filho também em depressão. Na constelação surgiu um outro bebê que foi abortado anteriormente a essa criança. Então hoje ela tem 45, o filho tem por volta de 15 anos e um bebê que teria sim 19 anos se fosse vivo. Esse bebê que foi abortado fazia com que a mãe tivesse esse desejo por seguir a criança e esse filho vivo também tinha o impulso de seguir em direção a esse irmão. Logo, essa dinâmica eu sigo você, ela é fortíssima, é um movimento inconsciente que leva pessoas, no caso dela e do filho vivo, à depressão, ele com notas ruins na escola e ela desempregada. Depois, mais ou menos de uns 3 meses da constelação, ela arrumou emprego e agora passou um ano, ela já está no segundo emprego, onde ela teve a oportunidade de melhorar ainda mais o vínculo trabalhista dela. Então, sob essas leis inconscientes, a vida vai para baixo. Quando desembaraçados, a vida vai para cima, para o mais. O João está perguntando, se eu seguir em frente, o sistema familiar não segue em frente? Se eu pensar em mim, não faz os outros pensarem neles? Mais ou menos. Tomada de consciência é uma tarefa assim diária. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escovando os dentes de novo com a mão direita?
porque que de novo eu estou comendo isso, que eu já sei que não faz bem para o meu organismo. Então, a tomada de consciência é a todo momento e é uma tarefa comigo mesma. Entretanto, quando eu vou mudando os meus hábitos, seja pensamentos, seja exercício físico, seja o que eu como, o que eu ouço, o que eu assisto na televisão, eu vou mudando o meu entorno também. Por exemplo, e não precisa ser só na constelação, existe a constelação, existe exercícios sistêmicos, meditações, existem vários trabalhos de autoconhecimento, como por exemplo a programação neurolinguística. No caso de um exercício de programação neurolinguística bem interessante, uma cliente veio e estava com a reclamação de determinado casamento, ela ficou com os 2 filhos e o ex-parceiro, o ex-marido não queria pagar a pensão alimentícia. Ele estava desempregado e tinha motivos que dificultavam o pagamento. Entretanto, a briga deles era o que realmente fazia com que ele não tivesse motivação nenhuma para fazer o pagamento da pensão alimentícia. Então eu disse a ela, faça um exercício de programação neurolinguística. 28 cartas, nessas 28 cartas, uma carta por dia, você vai escrever uma carta para ele, desabafar tudo de ruim que ele não quer fazer, o quanto sofrimento ele está te trazendo, como os meninos sentem falta dele, e vai depositando ali tudo que você não gosta e também o que você gosta e agradecendo pelo que ele te deu. Afinal de contas, 2 filhos lindos você tem graças a essa relação. Então, depois de 28 dias, esse homem, sem que o juiz tivesse dado a decisão final de que ele haveria de pagar, ele começa a pagar a pensão alimentícia. Como isso é possível, Sofia? Ao final de 28 dias, ela não tinha mais tanta coisa para reclamar dele e ela passou. No começo tinha muitas reclamações e pouca gratidão. No final dos 28 dias, ela tinha bastante gratidão e menos reclamação. Toda essa energia emanada para ele fez com que o movimento dele mudou. Mas ele mudou para agradá-la? Não. Ela mudou, passou a dar outros inputs nele, ele recebeu essas informações lá inconscientemente, ele não recebeu a carta pelo correio, nem e-mail, nem WhatsApp, ele recebeu energeticamente essas vibrações de amor, de compreensão, de gratidão. Então, ele passou a olhar para os filhos com uma outra forma e pagar a pensão alimentícia que era devida. Então, depende do nível, João. Sim e não. Tá bem? Leia, por favor. Vamos lá. Alma e espírito. Primeiramente, explicarei algo sobre os termos campos espirituais e alma. Durante uma conversa com Rupert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais e, nesse sentido, também dos campos morfogenéticos. Ele me disse que no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram em diferentes áreas da vida a atuação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falou-se também sobre uma alma mundial. Uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo. Ao invés de falar sobre uma alma coletiva, fala-se sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual. Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas desse campo, tornando-se o mesmo objetificado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual, que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tomam a serviço todos aqueles que pertencem a esse campo espiritual.
Todos aqueles que pertencem a esse campo têm que concordar com essas posições, mesmo que contradigam a razão. Esse campo espiritual define principalmente aquilo que pode ser percebido e sabido pelos que pertencem a uma alma coletiva, e dessa forma, a esse campo espiritual. Assim, tais campos espirituais não estão de forma alguma relacionados a algo espiritual no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistemas de crenças que servem a outros fins. Como poderá ser visto melhor mais adiante neste livro, o sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do assumido pela mesma na expressão campos espirituais. Por isso, utilizo o termo campos espirituais apenas em conexão com a alma coletiva. Os campos espirituais estão a serviço da alma coletiva e da união de seus membros. Os campos espirituais possuem pouco em comum com a palavra espírito, em seu sentido amplo de inteligência criativa e amor criativo, chegando até a se opor à mesma. Por isso, em minhas explicações subsequentes, a palavra espírito não possuirá o mesmo sentido que possui em campos espirituais. Os sistemas de crença. O campo espiritual que une os membros de nossa alma coletiva por meio de convicções em comum constitui um empecilho às nossas observações racionais. Contudo, tais convicções são de forma contrária a toda razão aceitas pelos membros desse campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva. Por quê? Porque qualquer divergência com relação a tais convicções é associada com o medo de perder o direito de pertencer a essa alma coletiva. Como você já deve ter percebido aqui, entraram em jogo os nossos círculos de nossa alma coletiva. Por exemplo, a religião, assim como as outras filosofias. Elas estabelecem seu poder e influência do medo, que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva. Medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos delas. Esse medo é justificável. Aqueles que submetem tais convicções a um exame crítico, buscando trazer à tona a irracionalidade delas, devem estar preparados para ser excluídos desse campo espiritual e ser perseguidos como os dissidentes. Trata-se do sacrifício da própria razão em nome do direito do pertencimento. Imaginar quão difícil é seguir a nossa razão, quando isso nos pode custar a saúde e a vida. A pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Será que é capaz de se liberar das amarras desses sistemas de crenças? Rupert Sheldrake observou que um campo espiritual só pode se modificar sob a influência de um outro movimento espiritual, vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir o morto, não podem vir do interior da alma e do campo espiritual que a domina. Eles vêm através de um movimento do espírito criativo,
cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior de nossa alma coletiva. Isso significa que o movimento de cura e a salvação vem de um outro nível espiritual, que vai além da psicoterapia em seu sentido comum. Isso acontece porque se movimentou quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e de seu amor limitado. Já antecipei aqui alguns aspectos na segunda parte deste livro intitulada De O Espírito. Falarei mais sobre os movimentos do espírito que ultrapassam as fronteiras de nossa alma coletiva. Você por mim e eu por você. Retorno agora aos movimentos de nossa alma coletiva que conduzem a doenças graves e finalmente à morte. Primeiro havia mencionado o movimento Eu sigo você. A seguir mencionarei os movimentos Você por mim e eu por você. O efeito mais limitante e com consequências mais amplas para a nossa saúde é o da decisão interna, eu por você. Ou seja, o desejo de adoecer ou morrer no lugar de um outro membro familiar. Não que essa decisão seja proferida em voz alta ou conscientemente. É necessário o centramento para senti-la e se expor a ela em toda a sua extensão. Isso vem à luz de forma mais evidente nas constelações familiares, através de nossos representantes. Ao representar uma pessoa doente ou deficiente, ou até mesmo apenas a sua doença, os representantes são tomados e guiados por uma força curativa, que mostra a direção para o qual nossa doença aponta e as pessoas pelas quais se sente atraída. Ao mesmo tempo, vem à tona uma outra transferência, na qual um outro membro familiar diz: você por mim. Trata-se sempre de uma pessoa que se sente culpada, por exemplo, a mãe que abortou ou doou um filho. A pessoa diz no seu íntimo, eu por você. É geralmente um filho. Às vezes pode ser um parceiro, nesse caso devido a uma transferência ligada à sua família e à sua infância. Eu também. Antes de prosseguir, trazendo à tona essas frases na própria alma e com isso extinguindo o seu poder, abordarei uma terceira importante frase, com a qual alguém se despede internamente de sua vida. Ela se chama Eu também. Essa frase é dita, por exemplo, a um gêmeo que morreu ou a um irmão abortado. Geralmente é uma frase de uma criança. O comportamento agressivo de uma criança, apesar de ser ainda tão pequena, muitas vezes tem suas raízes nesta frase, embora ela se articule apenas através de um sentimento. Esta frase está intimamente ligada à frase Eu sigo você. Ela se dirige ao mesmo tempo aos vivos. É um apelo a eles e busca colocar algo em ordem, geralmente como um último esforço. Já se pode prever as consequências abrangentes dessas três fases sobre a saúde em uma família. Para poder compreendê-las e as suas consequências, prossigo com essas reflexões dizendo algo sobre as desordens do amor. Até agora, pode parecer que os movimentos do amor que agem em nossa alma coletiva pesam mais sobre os seus membros do que os ajudam.
Contudo, nossa alma coletiva segue ordens que lhes são pré-determinadas, partindo de fora, ao contrário do campo espiritual, que obscurece a nossa percepção através de sistemas de crenças. Tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana. Essas ordens são pré-estabelecidas nas nossas relações humanas e assim na nossa alma coletiva. Elas também são trazidas à tona através das constelações familiares. Em primeiro lugar, através de violações contra tais ordens e através de seu oposto, de suas desordens. Falarei agora sobre cada uma dessas ordens e seus opostos. Basicamente, trata-se de apenas duas. Ok. Deixa eu fazer alguns comentários até aqui. Então, ele está falando de sistemas de crença, de dinâmicas ocultas. Eu sigo você, você por mim, eu por você. São movimentos inconscientes que levam o indivíduo a sair do seu lugar, a adoecer, a empobrecer. Esses são os reflexos negativos das desordens que acontece dentro do vínculo, do amor, dentro dessa grande alma coletiva, composta por todos os membros do nosso sistema familiar. Entretanto, esse mesmo vínculo que traz desordens, ele também traz ordens. Então, por isso, justamente por pertencermos a esse grande grupo, que temos saúde, que temos emprego, que alguns empresários, por exemplo, viajam o mundo ganhando dinheiro, ficam 4, 5 anos num país. É por causa de uma ordem de dentro do sistema familiar que ele é impulsionado e vai para outra empresa e é presidente naquela outra empresa, fica 4, 5 anos, ganha um caminhão de dinheiro e ele é impulsionado para o próximo país. Assim também nós diariamente somos impulsionados para o próximo passo. Se não tivermos resistências. Então, dentro do amor cego, dentro do amor que vê, existem coisas que trazem aspectos bons para a nossa vida, tem outros que chamamos de emaranhamentos, trazem aspectos negativos para a nossa vida. Dentro dessa dinâmica do gêmeo, é uma coisa assim bem curiosa, a medicina não sabe explicar, mas ela já consegue apontar que cerca de 20% das gestações é a síndrome do gêmeo desaparecido. 20% das gestações são de 2 bebês, entretanto não temos 20% da população de gêmeos, de iguais. Por alguma razão que a medicina não sabe explicar como, até o 3º mês, o outro bebê ele é absorvido pela placenta, pelo organismo, pelo útero, e nasce apenas uma criança. Agora, nós podemos ver a partir das constelações familiares o reflexo da ausência de um irmão gêmeo que tem uma relação tão especial, tão íntima, é continuação do seu próprio corpo e falta aquela pessoa. A pessoa anda anos e anos e anos à busca de preencher, de encontrar isso que lhe falta, esse irmão, essa irmã. Um caso recente que chegou até mim é uma mulher que nasceu só uma, e essa cliente então veio à procura porque ela sentia que nada satisfazia, assim, nada era suficiente. Nada era suficiente, ela chegou na organização dela, ela chegou a diretora de escola, e então é uma grande conquista. Liderava 600 crianças, uma população, mais os pais, mais os professores, cerca de 1.500 pessoas envolvidas, mas nunca bastava, nunca era suficiente, nunca era suficiente, nunca o suficiente. E quando a gente viu através da constelação, pôde observar
que faltava a irmã gêmea dela, logo não seria mesmo suficiente. Ela podia comer por 2, trabalhar por 2, ser linda por 2, canta maravilhosamente bem por um coral inteiro, mas nada, nenhum talento ia ser suficiente porque lhe faltava a ela e aos irmãos e aos pais essa outra criança. Quando ela é vista e incorporada, esse sentimento nela se cura. Ela não precisa mais comer pela outra pessoa, ela se satisfaz com as conquistas, ela recebe o reconhecimento externo. Então, aqui vem a pergunta da Tati. Madrinha, como assim só pode haver cura por um movimento fora da alma coletiva? Se eu preciso buscar a minha cura, como tem que vir de fora? Na verdade, acontece assim, pela sua dor, ou no corpo físico, ou no corpo emocional, você é impulsionado a ir buscar, como foi o caso dessa moça. Doía tanto, mais de 50 anos com essa dor, e ela é levada, impulsionada a buscar. Mas a cura não vem dela, vem de fora. Quando o campo familiar mostra que ali tinha mais um bebê junto dela no ovário, no útero, concebidas, e que no nascimento só saiu um bebê. Então, a gente faz a lição de casa, é a nossa responsabilidade buscar a cura. Mas nós não somos capazes de fazer a fricção necessária para gerar o impulso da cura. Tanto que Bert, no Um Lugar para os Excluídos, fala: nós não somos capazes de sair dos nossos emaranhados sozinhos. É necessário, comendo, né, Tati? Nós não somos capazes sozinhos. Precisa de um outro olhar, de uma outra pessoa que... A própria constelação já é um novo olhar, né? Você está de fora e vê a sua vida através de outros representantes acontecendo, e você vai se reconhecendo e reconhecendo as outras pessoas. Nossa, sou eu mesmo que tenho aquele comportamento. Nossa, minha mãe faz exatamente assim mesmo, tal. Então é como se a gente vendo de fora um novo olhar sobre a nossa vida, mas a gente ainda precisa de permissão do sistema familiar para que seja visto o essencial, a fonte da causa raiz daquele emaranhado. Com essa permissão, chega-se ao clímax. E então, com a ajuda do campo coletivo, dessa alma familiar, é que podemos realmente... Nossa, aquilo que nos faltava. Então, deixa de atuar. Toda a dinâmica que tiver obscura te domina. Quando você conhecer o que é, parou de ter seus efeitos. Imediatamente, agora essa cliente, ela pode, por exemplo, tomar outras decisões sobre hábitos alimentares, e ela pode ir conversando com essa irmã. Viu, esse é o doce da minha preferência. Qual será que é o seu doce de preferência? Mas eu deixo com você a responsabilidade por comê-lo, na dimensão onde você estiver, de viver o que você tem para viver. E nessa conversa, nesse diálogo imaginário, da mesma forma que as cartas entre dois indivíduos vivos têm aquele efeito que a gente pode observar, que ele passa a pagar a pensão alimentícia, nesse diálogo entre duas pessoas em duas dimensões diferentes, também se reconcilia algo internamente. Vão passando os dias e ela vai se esquecendo, não precisa mais conversar, e depois de um ano já pode nem se lembrar dela, porque essa irmã foi totalmente incluída no coração. Enquanto não for totalmente incluída no coração, vai continuar comendo bastante, insatisfeita, mas a constelação dá os impulsos necessários. Normalmente ali as pessoas têm a tomada de consciência, nossa, transforma mente, corpo, emoções, e ali já se desenvolve um novo caminhar. Ficou claro, Tati? Grata pela pergunta.
O Edson está perguntando, Leia, obrigado pela leitura. Ana Sofia, agradeço, vou ter que sair, acompanharei a gravação e estarei na próxima segunda. Obrigada por fazer parte. A Carla está falando que está congelando. Acho que agora melhorou a conexão, né? A Milena está agradecendo a leitura da Leia. A Eliana, qual frase de cura podemos usar nesse caso do eu sigo você? Então, as frases de cura, né? Eli, a gente tem um arsenal de frases de cura que podem ser utilizadas, embora o mais importante não seja a frase de cura. O mais importante é observar de quem se trata. Nessa dinâmica eu sigo você, quem é que você está seguindo? O porquê é que você está seguindo? O que é que te leva, te move a esse movimento destrutivo? Por exemplo, supondo que o problema do Covid-19 fosse apenas na China, em casos isolados, não na magnitude que a gente está vendo, mas uma das primeiras constelações vistas mundialmente e difundidas foi da Brigitte. Um chinês foi a um curso dela e pediu para fazer a constelação, que ele estava muito preocupado. E naquela constelação da Brigitte, sobre aquele cliente, apareceram bebês não nascidos. Na China tem a política do filho único, que era bem severa. No segundo filho, obrigatoriamente teria que ser abortado. Então, se já falta, porque houve uma exclusão legalizada, por lei no Brasil é proibido o aborto, por lei na China o aborto é permitido. E aqui a gente não está falando da lei dos homens, a gente está falando das leis que atuam na alma familiar, que são ordens da natureza divina, e o que põe isso em ordem ou desordem, quando desrespeitamos. Então, ali houve um desrespeito, morreu uma pessoa que não teve a oportunidade de nascer, e para buscar um reequilíbrio do sistema, o sistema vem, algum membro daquele sistema familiar adoece, por exemplo, por conta do Covid. Olhar para a pessoa que foi excluída é mais importante do que dizer uma frase de cura. Então, logo, se isso funciona naquela família, nós também podemos fazer isso. Olhar para os nossos, para aqueles que nos faltam, pessoas que ficaram em outros países, nós temos muitos emigrantes e imigrantes, temos familiares que foram morar para outros países também, temos os natimortos no nosso sistema familiar, temos os bebês que foram abortados naturalmente, temos os bebês que foram abortados compulsoriamente. Temos no campo do nosso país escravos, índios, bandeirantes, muitas pessoas que perderam a vida, que a gente não se lembra deles, ou confere a eles um direito que de fato não é deles. A história contada nos livros é diferente da realidade que eles viveram. Então, identificar exatamente daquilo que se trata é mais relevante do que a frase de solução. Embora, quando surge no campo uma frase de solução, é como bálsamo na ferida das pessoas. Nota-se pelo resultado o quanto a pessoa se sente bem ao ouvir aquilo. São realmente medicamento para a alma. Eli, eu não sei exatamente o contexto da sua pergunta, mas ficou claro para você? Grata. Oi, Adri, boa noite, bem-vinda. A Adriana está falando, geralmente, depois de um aborto, a próxima gestação é gemelar. Então, a pessoa está entre duas mortes. Informações do livro Gêmeo Solitário. A Tati parou de mastigar, como assim? Olha que importante, quantos gêmeos, quantos bebês, quantas pessoas. Então, eu posso dizer da minha experiência pessoal
que só com o advento do estudo sobre as constelações é que eu fui saber quantos irmãos eu tenho. Inicialmente, naquela foto que eu mostrei para vocês hoje, tem a minha irmã Carla, depois o meu irmão Paulo, depois eu. Entretanto, depois do Paulo e antes de mim, tem mais um bebezinho, depois tem eu e depois tem mais outro bebê. O que faz com isso uma grande desordem, fazia até que eu soubesse disso. Que eu era tratada como a caçula, mas eu não sou a caçula, porque tem uma outra pessoa aqui. E eu era tratada como a terceira, mas eu também não sou a terceira, porque eu sou a quarta. Então, isso faz assim, a pessoa pode comer por 3 pessoas. Outro, um hábito que eu tenho mesmo, comprar roupa. Compro 3 roupas, uma de cada cor, mas a camiseta é a mesma, a calça é a mesma. Então, você está fazendo conscientemente? Não. Está gastando mais dinheiro do que o necessário, está comendo mais calorias do que o necessário, está trabalhando por 3. Não é necessário. Eu faço a minha parte, você faz a sua, nós somos 5. E é quando todos podem pertencer que a cura se instala. Então, sobre o Covid ainda e sobre a pergunta da Eliana, a gente refletir sobre o que esse isolamento está fazendo com a gente, o advento dessa doença, o que ela está movimentando na gente internamente. Não são férias, né? Não é só televisão e distração. Como é que eu aumento o meu sistema imunológico? Como é que eu fico melhor? Quando todos na minha família e eu também posso pertencer. A Tati falou, acabou, Dri, acabou de comer. A Tati está falando que ela deve ter uns 15 irmãos gêmeos. A Milena diz, a bem da verdade, quem lembrou de agradecer foi o Edson, risos. A Adriana disse, eu sou trigêmea também, compro tudo múltiplo de 3. Então, né, Dri? Não trabalha também, né? Manhã, tarde e noite, por 3, não é? Um excesso, um zelo pelo restante da família, que é, no fundo, desnecessário, uma vez que isso não resolve. Então, essas dinâmicas ocultas que estão sobre nós vão nos levando para esses hábitos, mas não solucionam. Porque o que estava gerando sofrimento? Aquele bebezinho não pôde nascer. Só reproduz mais sofrimento na geração seguinte, que vai comer muito, vai ter problemas de saúde, vai trabalhar demais, vai desenvolver a proliferação do sofrimento. Em usar drogas, álcool, alguma coisa vai acontecer. Vocês têm vontade de prosseguir? Querem parar? Como é que tá? Estão animados? Posso Bora fazer um lá. comentário? Pode. No capítulo que ele fala sobre os sistemas de crença, Uhum. eu não sei que página que é, porque a minha é no PDF, é diferente. Uhum. Mas eu cheguei numa parte do texto que eu estava na dúvida se ele falava em português. Porque é um jogo de palavras que a gente fica biruta. Quando você acha que você está entendendo, ele já muda de novo e você fala, oi? Peraí, deixa eu ler de novo. Mas isso também não resolve ler de novo. Qual muito parte? difícil. Quando ele fala sobre o sistema de crenças, ele vai falar de campo espiritual, né? E aí... Não, mas você já esclareceu. Mas assim, enquanto a gente estava lendo, eu falei, meu Deus, que língua é essa? Porque eu não estou compreendendo. Sim, Bert, Tá tudo certo. ele é assim, ele confronta a gente, ele exige que a gente desenvolva o detalhe do significado daquelas palavras. A tradução dos livros é de altíssima qualidade, todos que traduzem os livros de Bert são voltados para esse universo sistêmico, então conhecem os contextos em que ele escreve as coisas, mas ainda assim está em língua portuguesa e a gente precisa de tradução. Sim, acontece. Algumas vezes não conseguimos ir adiante sozinhos. Tem que pedir reforço. Vamos prosseguir. A Adri falou, continua assim. E a Ana, existem pessoas que podem apenas aceitar serem diferentes
e não pertencentes a alguns grupos ou à maior parte dos grupos. Ana, eu não entendi a sua pergunta. Quer abrir o microfone e comentar? Tem mais lá em cima. Ah, monte o quebra-cabeça. Quando você É, questiona... total. Vamos ver se eu entendi agora. Quando você questiona o modo de funcionamento do núcleo familiar e começa a agir de forma diferente e a... Nossa. E a pensar de forma diferente e começa a se sentir não pertencendo ao núcleo familiar e ao núcleo do trabalho, etc. E aí, assim, minha pergunta é: existe simplesmente o fato de você só entender que você não pertence, que você não pensa igual aquelas pessoas, que você não. Você pode coexistir com essas pessoas, mas não comungar das mesmas crenças, e ao mesmo tempo reconhecer essa diferença e reconhecer que não tem certo nem errado, que você simplesmente é diferente? Olha, eu pude observar assim na minha experiência que no micro a gente faz 28 cartas e vai modificando algumas coisas. Depois de 10 anos estudando as constelações, submetendo a grupos, você já modificou tanta coisa que acabou acontecendo assim comigo. O campo profissional ao qual eu pertencia, eu me dedicava às duas coisas, a estudar as constelações, já atendia constelações e continuava no mercado financeiro. O que aconteceu é que o mercado financeiro, essa incongruência, essa diferença entre nós, porque eu via o ambiente adoecido, a cobrança exagerada por metas, já estava mais resiliente, já estava equilibrada, mas você fica tão diferente daquele grupo que o grupo te exclui, te impulsiona para fora. Ou para você pertencer, ou você se parece com eles, ou você é igual a eles, para pertencer. Quando a gente vai tomando consciência, modificando hábitos, comportamentos, algumas coisas a gente vai introduzindo mesmo sutilmente no ambiente de trabalho, falar de outra forma, né? Uma postura que se desenvolve é natural, você vai se colocando de outra forma. Agora, quando for muito, muito diferente, o grupo organizacional te põe para fora. O familiar nunca faz isso. O familiar você vai sempre pertencer. Agora, se for num caso extremo, como por exemplo a ovelha negra, é uma pessoa que pertence e ela é muito diferente do núcleo familiar. O caso da ovelha negra é um caso especialíssimo. Essa pessoa que é mal vista pelo grupo familiar porque bebe, porque fuma, porque é diferente, porque não pensa como nós, porque é tão natural, sei lá, para esse clã fazer determinadas coisas e ela está deslocada desse papel. Então essa é a ovelha negra. Essa ovelha negra ela traz, por exemplo, quando não era permitido ser mãe solteira, ter um bebê ainda jovenzinha, usar drogas, até hoje é uma ovelha negra, uma pessoa que, para um clã que não rouba, uma pessoa que rouba. Num clã onde as pessoas roubam, tá em conformidade roubar, então não vai ser a ovelha negra. Nesse caso, a ovelha negra é uma grande mensageira. Ela vem trazendo aspectos para aquele clã poder se modificar, para aquele clã olhar para coisas, para sentimentos, para contexto, para pessoas que fazem falta. Então, muitas famílias têm grande dificuldade com filhos na dependência química. E é culpa do filho que dá muito trabalho, porque o filho gasta dinheiro, porque o filho não produz ainda, porque o filho... Esse filho não é o problema. O problema é o que a gente viu agora no finalzinho, que a Leia leu, as desordens do amor. Quando as pessoas, no caso os pais, estão fora da ordem, os filhos vão ser a temperatura dessa relação. Então, cada caso é um caso, mas em linhas gerais,
se sentir tão diferente dos outros. A pessoa que se sente assim traz em si, por exemplo, uma criança no primeiro ano sendo alfabetizada, com grande dificuldade de ler, de escrever, de se alfabetizar, e na hora de escrever, ela vai escrevendo e acrescentando letras dentro de uma palavra. Então, muito. M-U-I-N-T-O. Muito. A criança acredita que aquele N existe ali no meio. Ela está trazendo, através daquela dificuldade de alfabetização, mais um membro que falta no sistema. Essa letrinha está trazendo um sinal. E esses sinais aparecem na escrita, na fala. Esses sinais estão salpicando, surgindo a todo momento na nossa vida. E como é que a gente chega numa pandemia? Porque esses sinais já foram muitos, isoladamente, porque não se pode matar um bebê, porque não se pode matar um adulto, isso é um assassinato, isso causa desordens. Muitas vezes já vieram sinais de que isso causa desordem. Não foi ainda no planeta Terra possível olhar para todos esses excluídos, colocar todos os sistemas em ordem. Então vem um sinal muito grande de fora para que todos parem. Assim como a doença. A doença, quando chega no indivíduo, põe o indivíduo de cama, de febre. Para tudo. Olha para a sua vida, o que está acontecendo? A sua vida, em todos os seus aspectos. A sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida com seu marido, a sua vida com o seu primeiro filho, a sua vida com o segundo filho, a sua vida com a sua mãe, a sua vida com o seu pai. Enquanto cidadão, morador da América Latina, morador do planeta Terra, em todas as dimensões da sua vida, o que precisa ser reequilibrado, o que precisa ser ajustado para que a pessoa possa se equilibrar. Você estando doente, está com o seu sistema imunológico fortalecido, não adoece. Muitas desordens causam uma necessidade de uma grande onda, de uma energia bem forte, invisível, como essas dinâmicas que estamos falando, exatamente igual a essas dinâmicas que estamos falando, dinâmicas ocultas, invisíveis e fortíssimas, que levam os indivíduos a adoecer, entre outras coisas. A Adriana tá... Deixa eu ver aqui. Quando o sapato não serve, machuca. Adri, não entendi essa. A Tati, vou precisar sair. Amo vocês. Nos vemos na segunda que vem. Amei ver o rostinho de vocês. A Adriana falou beijos, Tati. E na matemática, Sofia, os distúrbios da língua portuguesa e da matemática, de um modo geral, mas há que se olhar para cada contexto de cada sistema. Normalmente, a criança, quando tem dificuldades na matemática, e vejam, a grande maioria dos alunos odeia matemática. Tem muita dificuldade na matemática, porque essa é uma habilidade que a criança precisa da ajuda do papai. Como há nas famílias uma desordem grande, acentuada, da mãe não dar autorização para a criança ir até o pai, a criança tem a dificuldade de fazer, de aprender, de introjetar, de estar gostando. A gente gosta do que é fácil, do que a gente faz com naturalidade. Como normalmente as crianças não têm acesso aos seus pais, normalmente as crianças têm dificuldade com a matemática. A dificuldade com a língua portuguesa é se a criança não teve acesso à sua mãe. Ela tem dificuldade de lidar com a língua materna, com a língua mátria, tem um nome.
Dri, ficou claro para você? Joia. Cláudia, você está com a sua mão levantada. Você quer falar? Não? Mais um pouco? A Dani está fazendo uma pergunta. Ufa, a Lê gosta. A Vivi falou que a Letícia gosta. Que bom. A Dani, também tenho que sair agora, mas nos vemos na próxima segunda. Obrigada pela aula, Sofia. Beijos a todos. Leia, saudade de você. A Vivi, eu topo mais. Então vamos um pouquinho mais. Tá podendo, Leia? Ô, Sô, Tô. Quem me chama? eu, Cláudia. Sim. Já que você está falando de português e matemática, e se a gente tiver dificuldade com língua estrangeira, também tem alguma correlação ou é só loucura minha? Tem sim. A lealdade faz com que o indivíduo fique o mais próximo possível do núcleo familiar ao qual ele pertence. E então, ir além do que é permitido, normalmente papai e mamãe vivem no Brasil e sabem a língua portuguesa. Estou falando do macro, existem exceções. Mas o indivíduo nessas condições, com o papai e a mamãe falando português, morando em território brasileiro, a lealdade dele está ligada à língua materna, à língua portuguesa. E aí precisa estudar e se dar bem numa língua estrangeira. Esse indivíduo também vai precisar da força do papai para aprender algo novo, para aprender algo inovador, e ele vai precisar fazer uso de lidar com a culpa. Vejam, tudo isso é inconsciente. Mas como lidar com a culpa de desenvolver outros significados para aquelas palavras, falar outras palavras, é quase como se fosse uma traição. É bem difícil. O indivíduo que consegue transpor e levar consigo no coração a sua língua materna, sua mãe, seu pai, leva isso para um ambiente consciente e ultrapassa isso, indo para a má consciência, vai ter sucesso no aprendizado da língua portuguesa. Para isso, precisa lidar com a culpa e deixar de ser inocente. Aquele inocente que quer ser o bonzinho, quer continuar tudo certinho como sempre foi, vai sempre continuar tendo os mesmos limites. Vai falar as línguas que o papai e a mamãe falam, no máximo, vai estudar no máximo até onde o papai e a mamãe estudaram também, vai ganhar dinheiro até o limite que eles ganharam dinheiro, vai ter saúde até o limite que é permitido dentro desse clã. Se você quer transpor esse limite e ir para além, precisa lidar com a culpa, deixar de ser inocente, usar da má consciência. Eu posso trazer na próxima aula boa e má consciência para falar para vocês. Certo, Clau? A Ivana falou que tem uma pergunta. Pode falar, Ivana. Oi, Sofia. Boa noite a todos, né? A questão é a seguinte: você falou sobre aprender a língua materna, né, da mãe, né, a matemática com o pai, e a questão da estrutura da língua que você está falando, né? E na questão de verbalizar a língua. Sim, os distúrbios da fala. O Bert dedicou um livro todinho a respeito dos distúrbios da fala. É um seminário que ele reúne médicos e pacientes e trabalha com eles sobre o que está dinâmicas ocultas, que é exatamente sobre isso o tema, então a tua pergunta está no contexto. E quais são as dinâmicas ocultas que levam o indivíduo a ter dificuldade de se expressar, aquela criança que não fala muito tarde, ou gagueja, o que está por trás. Em cada uma dos sistemas familiares, ele conseguiu identificar para aquele sistema qual era a peculiaridade, qual era a dinâmica que existia, que levava o indivíduo a esse comportamento. Não dá para a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque tem, ou seja, não dá para sempre que for assim, isso é assim. Bert sempre fala,
Por exemplo, quando tem dificuldades com drogas, pode vir do não acesso com o pai. Eu estou falando da matemática, pode ser do não acesso com o pai. A língua portuguesa pode ser do não acesso com a mãe. A dificuldade da fala vai ter suas peculiaridades, mas normalmente advém do não acesso do papai e ou da mamãe. E no caso da gagueira, a pessoa tem ali duas pessoas. Ela fala, ela representa ela mesma no sistema familiar e ela representa também um outro indivíduo do sistema familiar que não teve voz, que não pôde falar. Então ela fala duas vezes, ela gagueja e ela fala por ela e por essa outra pessoa, para que esse sintoma, esse sinal de que tem duas pessoas, de que há algo errado na fala da pessoa ou na elaboração interna, isso pode ser até mesmo antes da fala, pode ser dentro do nosso modelo de comunicação. A pessoa tem dificuldade de memorização, de aprender conteúdo, processar e externar. Há conflitos nesse conjunto, precisa olhar através da constelação para identificar exatamente da onde vem, do que se trata especificamente. Depende, em cada sistema vai ser um sistema, mas sim, é uma doença dessa alma familiar, desse coletivo, e o indivíduo vivencia o sintoma. Exatamente como o Covid. Os humanos vivenciam os sintomas, mas é uma doença que acomete o planeta Terra está doente. Cada um de nós, o que precisamos mudar, o que isso pôs em movimento em mim, em você, em cada um de nós, que precisa mudança, de transformação. Está exigindo de nós a purificação. A gente não falou que ia fazer exercício diário, comer menos? O que a gente está fazendo? Meditando, ajudar o próximo, reciclar o lixo e reciclar as nossas emoções. Entre outras coisas, né? Ficou claro, Ivana, dentro do que é possível falar, porque em cada sistema vai haver muitas peculiaridades. Às vezes a gente... Para constelar, né? Aquilo que a gente vem conversando há um tempo, né? Isso, aquilo que a gente vinha falando, é melhor constelar, porque traz sofrimento para todos, né? O indivíduo, os seus familiares, e até que seja resolvido num membro, vai surgir em vários outros membros. Então, o se libertar desse emaranhado é a melhor alternativa, né? E hoje, a gente, por exemplo, quando não sabia qual era a dificuldade para ler, a gente não ia no oftalmologista. Hoje, rapidamente, uma criança que não acompanha na sala de aula, observa-se, ela está com dificuldade de leitura, vamos dar óculos, vamos pôr no oftalmologista. Colocou o óculos, ela continua com dificuldades escolares, não é mais o médico, é um psicopedagogo, é um psicólogo, um constelador, um terapeuta. Qual é a pessoa que vai cuidar das dores da alma? E aí se encaixa também as dificuldades da fala. A minha primeira formação no campo da constelação familiar foi no campo da comunicação, porque eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Meu chefe falou, tá bom, eu te libero para você ir, porque eu trabalhava no banco ainda. Mas você não vai usar tudo isso aí contra mim, não, hein? Ele ficou com medo. Não, é só para eu me postar diferente, facilitar falar em público, concatenar as ideias, né? Ficavam brechas, não concluía o raciocínio. E estudar, Ivana, no caso, eu vejo que o melhor medicamento é o que a gente está fazendo aqui. Compreendendo, porque daí a gente vai ficar a semana toda, nossa, eu só vi falar aquele negócio, que dinâmica isso é? Por que será que eu estou fazendo isso aqui? O que será que me move, que eu posso mudar, que, nossa, eu não tinha observado que eu também faço isso, nossa, eu também como por 2, por 3, compro 3 coisas repetidas, e esses exemplos vão ilustrando, e eu vou deixando de fazer pelos outros e me libertando desses emaranhados. A gente tem feito constelações de modo terapêutico para olhar para assuntos específicos. É bom, mas excelente é o estudo, que a gente vai ampliando de tal maneira que está numa palestra como essa, por exemplo, numa leitura,
Vocês já estão libertando coisas. A partir do momento que você... tem ordens da natureza aqui colocadas em desordem, eu vou ter consequências, então eu já começo a observar que consequências são essas. Se eu não respeito papai e mamãe, eu preciso do papai para melhorar minha matemática. Muda tudo. Então tem sua serventia a constelação em si, mas o estudo é assim, no meu ponto de ver, é o que há de melhor. Ficou bom assim, Ivana? É que eu estou mexida, sabia? Você está falando esse assunto, estou sentindo que é uma coisa forte no meu sistema, que eu estou... Vamos trabalhar. É isso mesmo. O estudo faz tudo isso e cria muita força dentro de você. Tudo isso que é mexido vai se transformando e ressignificando. É muito libertador. Isso mesmo, Adriana. O livro é O Outro Jeito de Falar. O João está falando, alguém tem que desligar o microfone por causa da TV. Tinha barulho. Adriana, autismo também, Sofia? Você com dificuldade de falar, meu marido foi embora de casa e a reação do Enzo foi destruir o livro de matemática. Olha só, Adri. Não dá para bater no pai, né? Então a gente bate no livro. Alguns alunos batem no professor, porque a raiva está no sistema familiar. E então a criança precisa extravasar. A dificuldade de ter por onde sair, sai por aí, destruindo. Que bom que foi um livro, não foi um amiguinho. Porém, esse sinal já dá indícios de uma desordem, de uma raiva, de uma violência que urge por ter uma válvula de escape. E por não ter por onde escapar, sai pela criança, sai por esse indivíduo que é mais frágil. Compreende, Dri? Então vamos mais 20 minutinhos, tá bom? A gente encerra às 9. Leia, você pode falar pra gente o direito igual de pertencimento? Sim, senhora. Grata. Na nossa alma coletiva dá importância fundamental à sua completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro, minha vida possui prioridade sobre a sua. Observamos isso quando alguém aborta ou doa um filho. Muitas vezes o indivíduo é excluído por não satisfazer as exigências morais do grupo. Quem define essas exigências morais é o chamado campo espiritual, que decide quem pode ou não pode pertencer. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento para todos. O campo espiritual justifica essa exclusão por meio de sua moral. A ordem espiritual superior, que concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento, não tolera exclusões. E mesmo assim isso ocorrer, ela coloca um movimento em ação que resgata o excluído, utilizando outro membro da família como representante. Este deve, então, representar o membro excluído, sem que tenha consciência disso. Como consequência, esse membro da família também se sente excluído. Movido por uma pressão interna, ele também se exclui e se comporta de maneira
tal qual precisa ir embora. Por exemplo, tornando-se culpado ou doente, ou colocando a própria vida em jogo, perdendo-a. A não ser que um outro membro da família diga internamente a ele, eu por você, por exemplo, uma criança, com isso a desordem da exclusão passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Você ainda pode me acompanhar? É demais para você? Você se reconhece nos movimentos que fazem adoecer? Devo interromper aqui meus esforços no sentido de trazer à tona diversos panos de fundo ocultos daquilo que faz adoecer. Por favor, quero que fique claro para você que, acima de tudo, o que me importa aqui são os caminhos que possibilitam a cura. Suporte um pouco mais até que apareça finalmente a luz no fim do túnel e que leva ao lado de fora. Tá muito ruído, Sofia. Aonde será? Será que é o meu? Vou desligar aqui para ver se é o meu. Outra ordem, antes e depois. Outra desordem que em diversos aspectos torna um indivíduo doente e também constitui, de outras formas, obstáculos ao sucesso na vida é a violação da hierarquia do antes e depois. Em nossa cultura, essa hierarquia foi amplamente excluída da consciência. Quanto mais a ignoramos, maior é o efeito adoecedor exercido por ela. Principalmente porque muitas vezes aparece em forma de amor. Aqui também se observa que a arrogância do amor que viola a hierarquia possui um efeito nocivo sobre a saúde e o sucesso. O que significa antes ou depois em nossa alma coletiva? No sentido original, antes e depois são entendidos temporalmente. Quer dizer, aquele que existiu temporalmente mais cedo, ou seja, que nasceu antes do outro, tem precedência sobre os que vieram depois. Nesse sentido, o filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independentemente do sexo. Esse antes ou depois determina a hierarquia entre os irmãos e, de fato, entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. A hierarquia, nesse sentido, é uma ordem original. Ela é válida também em outros aspectos de nossos relacionamentos. Por exemplo, os pais iniciam a família conjuntamente como um casal. Ambos assumem perante os filhos a primeira posição, a qual não pode ser disputada com eles por ninguém, nem mesmo por uma autoridade. Eles vêm em primeiro lugar. Essa hierarquia também vale para empresas e na profissão. Contudo, irei me restringir às relações nas quais essa desordem pode adoecer as pessoas ou levá-las à morte, sem que estejam conscientes disso. Como se revela essa desordem em nossa família? Ela se revela na frase interna, eu por você. Ou seja, quando o indivíduo que veio depois assume arrogantemente algo por alguém que já esteve lá antes dele, por exemplo, quando um filho diz essa frase internamente à mãe ou ao pai, ao ver que estes querem ir embora, essa frase transforma os filhos em heróis. Todo herói de uma tragédia assume, quando criança,
algo que compete apenas a indivíduos que já estavam lá antes dele. Nesse sentido, essa frase se associa com a frase de um indivíduo que já estava lá antes dele, você por mim. O final das tragédias é conhecido, termina com a morte do herói e com a morte das vítimas, de suas vítimas. Estou me referindo aos pequenos heróis que ficam doentes ou morrem no lugar da mãe ou do pai para preservar as suas vidas ou para salvar um outro membro familiar. A redenção. A religião e seus ensinamentos sobre o pecado original, através dos quais afirma a necessidade do homem por redenção e expiação, está completamente submetida à expressão eu por você. Primeiro, havemos em Jesus, que assumiu para si como representante de todos, as expiações para seus pecados através do auto-sacrifício. A mesma máxima é utilizada de diversas formas por seus adeptos e colocada em prática com base em uma expressão de Jesus. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, o amor de quem diz, eu por você. A quantos autossacrifícios, quanta abnegação, quanto heroísmo, quanto sentimento de superioridade e quantas doenças e mortes heróicas levou esta frase? Quantos se sacrificaram por essa frase? Não continuarei me aprofundando nessas conexões. Elas estão ligadas às bases da nossa cultura e ao campo espiritual no qual ela se fundamenta. Mesmo assim, torno claro como essas considerações, até que ponto as doenças e a morte precoce de muitos são motivadas pela religião. Por exemplo, como a expiação pela própria culpa ou pela culpa de outros. Continua? Sim, por favor, mais um pouquinho. Meditação, nossas próprias frases internas. Tomamos um tempo para nós mesmos e entramos em um estado de meditação profundo e quieto. Ele é alcançado mais facilmente quando permanecemos no momento como ele é, sem interferir e sem olhar para frente ou para trás. Após alguns instantes, retornamos à nossa infância. Olhamos para as situações nas quais nos preocupamos com nossa mãe ou com nosso pai. Leia, desculpa Oi. te interromper, mas eu vi que é um exercício, uma meditação. Se vocês quiserem, por isso, eu posso por isso que conduzir. Eu posso conduzir, a gente aproveita para se entregar a esse movimento. O que vocês acham? Que tal? Bom, né? Ai, que bonitinho. Meu cunhado escreveu: oi, querida, estou adorando a aula. Você é demais. Eu vou ficar me achando, hein, cunhado? A Adri falou: preciso sair, filho com fome. Na próxima me programarei melhor. Aula fantástica, obrigada. Então, vamos lá. Vamos sentar confortavelmente, tirem os óculos. Vocês não precisam me ver, mas precisam me ouvir agora. O fone deixa, né? O foninho deixa. Eu vou fechar o som de todos vocês para a gente ouvir só a minha voz. Então, a gente senta confortavelmente, se entrega à cadeira ou ao sofá, aonde quer que estejamos, estamos em segurança. Então, abrimos a boca e deixamos o ar sair pelos pulmões. Inspiramos pelo nariz. Novamente, todo o corpo físico vai relaxando, relaxando. Então, nós tomamos um tempo para nós mesmos e entramos em um estado de meditação profundo
e quieto, em silêncio. Ele é alcançado mais facilmente quando permanecemos quietos, sem interferir e sem olhar para trás. Aguardamos e então retornamos à nossa infância. Imagine que você é pequenininha, pequenininho, tem em torno de 6 anos de idade. Olhamos para situações nas quais nos preocupamos com nossa mãe ou com nosso pai. A preocupação principal de um filho é sempre se o papai e a mamãe irão permanecer, se irão embora ou se ficarão doentes ou vão morrer. Olhamos para essas situações com os olhos da nossa criança, com os olhos dessa criança que um dia fomos. O que acontecia em nossa alma nessa época? Como lidávamos com os nossos medos? Havia uma frase interna que dizíamos, algum sonho recorrente durante a noite? Fizemos uma promessa a um poder maior ou até mesmo um voto no sentido de se você fizer com que eles fiquem, então eu irei. Tais frases são similares à frase antes eu do que você. A pergunta é: o que sacrificamos em tal ocasião e o que estamos dispostos ainda hoje a sacrificar como contribuição pela dádiva que a situação da mãe ou de um outro membro familiar melhorasse, permitindo-lhe permanecer conosco? Será que sacrificamos internamente algo de nossa saúde? Estávamos dispostos até a morrer? Como isso afetou a nossa vida? Como passamos a nos relacionar com o nosso corpo? A pergunta é: como é possível desfazer essa promessa e essa frase? Como reencontramos novamente a expectativa de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para as pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo, apenas para que pudessem permanecer e para que melhorassem. Ajoelhamo-nos internamente perante elas e as olhamos. Após algum tempo, ao nos sentirmos realmente numa posição inferior e percebermos sua grandeza perante nós, dizemos: aqui vocês são os grandes. Eu sou a pequena, eu sou o pequeno. Aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês, sou pequeno e permaneço pequeno. Depois olhamos para além deles, para um poder eterno, em cujas mãos estão exclusivamente o destino deles e o nosso. Talvez, naquela época, tenhamos chamado esse poder de Deus. Olhamos esse poder nos olhos e talvez possamos ver como as lágrimas escorrem sobre suas faces, ao ver tudo aquilo que estivemos dispostos a sacrificar pelos nossos pais e pelos outros. Ele nos dá a mão, reunimos toda a nossa coragem e dizemos a Ele: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos e as entrego a seu amor. Da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve também a mim dessas frases, por favor. Depois esperamos bastante, até percebermos o que se transformou em nosso corpo
e em nosso sentimento de vida e dizemos a esse poder: eu sou grato, eu sou grata. Aqui, acompanhei-o apenas nessa única frase. De maneira similar, você pode encontrar por si só a solução para as outras duas frases. Você por mim e eu também. Se você achar a solução também nesses casos, penetrará num outro campo espiritual. Um campo espiritual amigável perante a vida de todos nós. De que forma? Feliz. Então abram a boca, deixem o ar novamente sair. E inspirem pelo nariz. Repetindo mais 3 vezes essa respiração consciente. Então vamos nos preparando para o retorno. Deixa eu abrir aqui o fone de todos vocês para vocês poderem falar. A Carla falou, fui eu, não era o cunhadinho elogiando. Eu não sabia onde abre o telefone, o microfone de vocês todos. Pera, achei. Unmute all. Bom, foi muito bom hoje, produzimos 2 horas inteiras, com exercício, com leitura, dúvidas. Muito obrigada, Leia, pela sua bela leitura. Eu que agradeço. Obrigada a todos os presentes, é uma honra. Obrigado pela explicação. Oi, João. Oi. De nada, João. Nossa, gente, eu fui para vários lugares. Vou precisar fazer muita constelação. Bem-vinda, Lucy. É assim que começa. E eu sou a Alice, gente. Que linda! Linda! Sofia, posso fazer uma pergunta no Pode final? pode sim. Uhum. É assim, eu escutei você falar do Dodó, vem cá. pai e mãe, né? No caso, se eu já fiz uma constelação e já apareceu esse item aí, e a necessidade realmente de fazer uma outra constelação, mas sim, tipo, no caso assim, eu procurar uma terapia para fazer exercício, porque como eu não estou conseguindo fazer por mim mesmo, acho que era bom fazer uma terapia nesse caso. O que você pode recomendar assim? Olha, João, para tudo na nossa vida tem a ver com pai e com mãe. Então, você pode ter 20 temas, vai aparecer ou o pai, ou a mãe, ou o pai e a mãe. Então, sempre a energia chegou até você passando por eles. Eles vão aparecer muitas e muitas vezes nas nossas constelações, bem como outras pessoas do nosso sistema familiar que antecedem a nossa chegada. Rara ou, na verdade, nunca vai acontecer de ser um embaraço com um sobrinho, com um filho seu, uma coisa que te influencia, levando para um conflito e que venha das gerações seguintes. Sempre vem das gerações anteriores. Tudo que você fizer de autoconhecimento vai acrescentar a sua experiência de se melhorar. Aulas como a de hoje, meditações, a própria constelação em si, porque ela é cirúrgica, ela vai naquele ponto, observa-se o que há e starta um novo movimento, como também temos a partir dessa meditação novos movimentos internos. Então, tudo que você fizer, a terapia é bom, daí o que eu recomendo é escolher Porque eu fiz uma
É bom escolher um bom Eu terapeuta, fiz uma um pessoa ano treinada. e melhorou bastante. Isso. Uma pessoa bem treinada que possa te orientar. Vale muito a pena. Porque Tá sozinho certo, então. você está envolvido nos problemas e não está vendo a solução. Então a outra pessoa tem o foco voltado para você e para sua. É do caso que a gente falou hoje, né? Então, mais ou menos isso. Às vezes a gente tem que procurar ajuda externa, né? Já que a gente não consegue solucionar. Isso. A gente pede ajuda. Posso perguntar, Sofia? Pode, Lucy, pode sim. Você falou sobre irmãos, né? Que, por exemplo, eu achei que eu era a terceira filha, mas na verdade eu sou a quarta. A primeira irmã faleceu com os 2 meses. Existe algum livro que eu possa ler para eu entender mais qual é o papel do primeiro, segundo, terceiro filho, quarto, sim? Você recomenda? Ele não tem os livros do Bert, essa organização exatamente pela função. Ele vai falando ao longo das obras sobre os lugares das pessoas e também nas obras mais recentes. Porque antigamente, Lucia, a compreensão do Bert é que o filho não nascido era assunto estritamente reservado aos pais. Os outros filhos não deveriam saber e nem tomar conhecimento. Com o desenvolvimento da própria constelação, ele foi vendo os impactos. Como os irmãos sentem falta dos irmãos, adoecem, sofrem, querem seguir os irmãos na morte. Então, aí ele começou a explicar a importância, a relevância de cada um saber o seu lugar e ocupar exatamente o seu lugar, como filha e entre os irmãos, porque como a gente viu agora, a hierarquia, quem veio antes e quem veio depois, define, você não é a terceira, assim como eu, você não é a terceira, você é a quarta, e às vezes tem mais um, e aí você é tratada como caçula, então desloca a pessoa, não é a terceira, eu sou a quarta. E só essa consciência já ajudaria em transformar aqui minha mente. Sim, sim. Todo esse alimento, esse conteúdo, esses nutrientes, esse é um livro medicamento para a alma. Ele entra pela compreensão da mente e vai nutrindo o nosso coração. Então, a reunião de vários entendimentos, de várias aulas, de vários livros vão dando isso que te faz falta. Entendi, Então, Sofia. Obrigada. De nada. Oiê, Cida! A minha Cida, eu peço socorro para ela sempre. Ai, que bom. A Claudinha está falando que a meditação foi crucial. A Vivi disse, amei, grata a todos, principalmente a professora querida, obrigada. A Milena, gratidão, Sofia, e a todos, foi sensacional. A Cláudia Santos, gratidão, amei. A Milena, acredito que todos tenhamos que fazer terapia, são degraus de vida e nos perdemos. A visão fora da ilha de profissionais no assunto é sensacional, de grande valia para o nosso progresso, sem dúvida. Silvana, muito obrigada. Sofia, gratidão. Beijos a todos. Ótima semana. A Ana está dizendo obrigada. O João, boa noite, Sofia. Grata. A Leia, obrigada. Gente, muito grata. Boa noite a todos. Até a próxima segunda. Morrendo boa noite. Até de vocês. Beijo, gente. Beijo. Beijo.